Gente, nós estamos ao vivo aqui nesta sexta-feira, são 10 horas e 32 minutos. E olha só, o senador Flávio Bolsonaro protocolou um projeto para regulamentar os empréstimos a países estrangeiros feitos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social. A proposta vale apenas para as operações com valores acima de 100 milhões de dólares, o que representa mais de 520 milhões de reais, gente. Caso o texto seja aprovado, as transações teriam de ser avaliadas e, inclusive, autorizadas pelo Senado Federal. Minha querida Marina Helena, como é que você vê essa regulamentação de empréstimos aí por parte do senador Flávio Bolsonaro? É algo que realmente precisa ou não? Bom, não sei se isso deveria ser competência do Congresso, né? Da maneira como está hoje, o BNDES, ele é uma empresa estatal e ele tem uma alçada ali, uma competência de ser administrado pelo governo federal. Então, mas eu entendo o motivo, né? A gente teve, infelizmente, aí uma experiência com esses empréstimos que a gente fez para outros países aqui pelo Brasil muito ruim. Hoje, é só lembrar dos empréstimos que foram feitos para Cuba, para Venezuela e que tiveram calote, né? Então, quando se abriu ali, naquele processo todo de abertura da caixa preta, do BNDES, o que tinha acontecido, ficou muito claro o que aconteceu na nossa política internacional de empréstimos. Hoje, é uma decisão do governo federal e não é tomada só pelo presidente da República. É um conselho de ministros que se reúnem, 13 ministros, para aprovar cada uma dessas operações. Fora isso, normalmente elas têm um seguro de uma empresa garantidora, que é a BGF, que a gente tentou de todas as maneiras fechar. É uma das estatais que, por exemplo, disse que emprestar para a Argentina e para os Estados Unidos tem o mesmo risco. Claramente não tem o mesmo risco. Então, assim, o problema é esse voluntarismo, né? Que acaba utilizando essas empresas para fazer esses empréstimos, assumindo que o risco é baixo, que não é. E a gente teve um histórico muito ruim nesse sentido. E, Paulo, eu iria além, né? Eu acho que a gente está falando aqui de um tema mais importante, que é a nossa política externa. O que a gente quer com isso, né? Eu acho que acenar para países que são ditaduras é muito complicado. Então, eu vejo que se o BNDES voltar voltar com esses empréstimos, principalmente para lugares em que o regime claramente não tem direitos humanos, né? É uma questão bem importante. Então, eu acho que o Congresso talvez possa tentar fazer audiências públicas, de alguma maneira evitar, né, que a gente tenha um estrago maior. Eu sinceramente não sei como é que a gente poderia fazer esse tipo de regulamentação, mas eu acho que o Brasil, às vezes, ele discute umas coisas que são tão absurdas, né? Nós estamos aqui discutindo se um banco público vai emprestar dinheiro para um país que não pagou a gente. É isso. Precisa ter uma discussão sobre isso. E que é uma ditadura. Os caras não pagaram. Você ainda quer emprestar mais? Pois seria mais razoável uma lei que proibisse emprestar para alguém que não pagou para o banco público. Se tem um caloteiro, o banco público não pode mais emprestar para ele. Isso é muito mais razoável. Vai eu não pagar para o banco, você vê o que acontece. Vai tirar sua CNH. E um ponto importante não só isso, a minha vida também, né? Capaz de pegar até teu Max Viril, Felipe, mas não vou entrar nesse detalhamento. Mas eu acho que um ponto importante nesse debate é que não se faz política pública desse jeito, porque você, numa situação dessa, aumentaria a influência política do Congresso sobre uma empresa estatal. E não é assim que se faz política pública. Qual que é o problema desse tipo de decisão? Por que usam tão mal o dinheiro público? Porque não há responsabilização sobre como o agente público, nesse caso, faz uso do dinheiro que não é dele, é nosso. Então, o que a gente precisa é aumentar a responsabilização pelo mau uso do dinheiro público e não ficar criando interferência, aumentando o poder do Congresso para interferir na gestão de uma empresa que a gente pode discutir se faz sentido ou não, em que escopo, mas o fato é que se ela existe, ela precisa ter uma gestão técnica e não ser mais politizada ainda, fazendo com que a gestão dela fique subordinada ao Congresso. Mas, mano, nesse caso aí, vamos lá.
isso aí é aprovado por um conselho de 13 ministros, mais o presidente da República, baseado em um aval de uma outra empresa pública, que é a BGF, que diz que a operação não tem risco, e passa pelo BNDES. Você tentou fazer isso, se abriu uma CPI, se investigou os casos, mas aí você parte dessa impossibilidade, que dado que é tão difuso e são tantos envolvidos, ninguém acaba sendo punido. Então, assim, é feito para isso não acontecer. Sim. Essa que é a realidade. Então vamos reformar a governança para que tenha menos responsáveis e a gente possa entrar na responsabilização. Ô, Ale, eu vi que você discordou do Mano, por quê? Eu discordei porque no mundo real, no Brasil, a gente sabe que essa história dessa classe de burocratas iluminados que vão tomar decisões técnicas, como se existisse esse negócio de decisão técnica 100% racional e sem política, que é uma coisa que não existe em lugar nenhum, no Brasil então mais ainda. Então, nesse ponto eu vou ficar totalmente com a Mariana, que é o seguinte, é um banco público que quem põe dinheiro é o Tesouro Nacional, a partir de dinheiro de imposto. Então, eu acho que essa ideia do Flávio Bolsonaro é a melhor ideia que eu já ouvi de um bolsonarista desde que nasceu o bolsonarismo, que é o seguinte, olha, se você vai emprestar acima de um determinado valor, você no mínimo vem aqui no Congresso explicar. Entendeu? Explique a sua decisão. Por que você vai explicar? E o Congresso tem direito, inclusive, de dizer não. Entendeu? É dinheiro demais. Entendeu? E matar o mal na raiz. O Congresso é perfeito? Não é, mas é mais uma camada de proteção ao dinheiro público. Então, assim, sinceramente, se precisar, eu vou para a rua defender isso. Eu acho que está certíssimo. Você, a partir de um certo valor, você quer emprestar 100 milhões, 1 bilhão, seja lá quanto for, peraí. Vem aqui, me explica direitinho, Congresso, eu quero te ouvir, eventualmente se eu concordar, ok, se não, amigo, está cancelado, esse dinheiro fica no Brasil. Querido Daniel José, e você? Eu acho que essa ideia desse projeto, né, do Flávio Bolsonaro, ela é uma boa ideia. A justificativa ela é extremamente razoável, o histórico recente que o Brasil teve nos últimos governos do PT mostram isso. E no final de contas a gente tem que lembrar, como o Alexandre disse, que é dinheiro do Tesouro Nacional, que no final de contas é o nosso dinheiro que vai ser aplicado em grandes projetos de infraestrutura em lugares que têm um histórico duvidoso aí de ressarcimento. Talvez um ângulo interessante também que poderia ser considerado seria a adoção de seguradoras para cada uma dessas operações privadas, né? Se alguma seguradora privada topar fazer um empréstimo, certamente nenhum grande absurdo deve acontecer, né? E, além disso, uma ferramenta aí de checagem, de maior fiscalização por parte do Estado brasileiro sobre como o nosso dinheiro de pagadores de impostos está sendo utilizado pelo BNDES para empréstimos fora do Brasil. Então, junto essa política que foi sugerida pelo Flávio Bolsonaro, junto com uma política de também modernizar todo o sistema das operações realizadas pelo BNDES, poderiam dar bons resultados. Agora, no final de contas, do meu ponto de vista, a minha dúvida é se esse é um projeto que o Flávio Bolsonaro apresenta como um daqueles milhares de projetos que senadores e deputados apresentam e que abandonam ali, justamente para que isso dê uma pauta na imprensa, como está acontecendo exatamente agora, que a gente está aqui no Morning Show discutindo esse projeto, ou se é realmente uma pauta que ele vai levar adiante, vai transformar isso, vai trabalhar politicamente para viabilizar esse projeto e transformar ele em lei lá na frente. Porque muitas vezes a gente está discutindo aqui de temas e de projetos de lei que nunca vão virar nada. Então a minha torcida é que esse seja um daqueles projetos que o Flávio Bolsonaro se dedique bastante.